Hoje é dia de fantasmas, histórias sobrenaturais, coisas que não conseguimos explicar, porque os nossos inscritos mandaram histórias bem assustadoras para eu contar aqui para vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Eu tô tendo que ficar assim de vez em quando porque tá calor. Voltou o calor, ainda bem. Eu também tô com o meu aqui. O do Vitor é mais divertido. E vamos contar histórias de vocês, gente. História dos inscritos, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos então para a primeira história de hoje. A primeira história é da Yasmin. Lembrando, tem uma história para mandar pra gente? Vitor, pra onde que a pessoa tem que mandar? Você pode mandar para o nosso e-mail, contatonaterradomedo@gmail.com, gente. Deixa um recadinho pra gente que a gente sempre lê antes da história e fala se a gente pode falar seu nome, tá? Todas as pessoas que simplesmente não falam nada, a gente fala o nome, tá bom? E nesse caso, a história da Yasmin Hassan. Ela disse: Oi, Cibele. Oi, Vitor. Coraçãozinho. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Você tá boa, querida? Já bebeu água hoje? Meu nome é Yasmin. Eu tô adorando acompanhar o canal de vocês. Você é muito diva e sustenta todos os cabelos e looks. Eu tento, pelo menos. Porque o cabelo rosa eu dei uma arrependida, mas aí a gente tem que sustentar. E É sempre assim, né? eu tô sustentando. Cortou, se arrependeu, pintou, se arrependeu. E eu sustento depois. Tem que, ó, a autoestima tem que estar, ó, boa. Bom, tem um relato que me deixa toda cagada até hoje, porque eu sou um saco de batata com coisas sobrenaturais. O Vitor também. Inclusive... eu sou muito que corajoso. Gente, o Vitor que seleciona as histórias, tá? E esses dias de noite ele falou assim... amanhã eu continuo lendo porque eu tô ficando com medo. O corajoso homem abravurado raiz ali, atrás da câmera. Ouvir relato dos outros é uma coisa, agora vivenciar me faz ter vontade de rezar 7 salmos diferentes, mesmo sendo agnóstica. Mas vamos lá. Blitz nos comentários antes de tudo. Foi ela que trouxe. Foi a Yasmin que trouxe, então não pode passar daqui sem deixar um comentário. Infelizmente seu vídeo vai ficar travado, porque a gente te parou na Blitz dos comentários. Deixe qualquer comentário aqui, gente. Pode ser qualquer coisa, porque nem tem história ainda pra comentar e a Yasmin já fez uma Blitz. E depois de comentar... Ai, gente, muito diva ela. E depois de comentar... Vou aqui contar algo que aconteceu comigo e ela mandou um título. O dia que meu namorado dormiu em casa. Esse é o título. Até então normal, né? Não, gente. O Vitor, quando a gente namorava, ele vivia dormindo lá em casa. O que será que tem de tão sobrenatural nessa história? Eu morava sozinha na cidade de Divinópolis, que é meio que interior de Minas Gerais. E eu morei lá para fazer faculdade durante um tempo. E durante 3 anos eu morei sozinha. Numa casa pequena, assim. Eu não vou precisar aqui qual horário aconteceu. Eu também não vou fanficar aqui pra vocês que foi 3 horas da manhã. Mas essa história aconteceu de madrugada. Por morar sozinha, eu tinha a liberdade de, digamos, dormir mais à vontade. Se é que você me entende, bem à vontade, sem nenhuma roupa. E então eu acordei no meio da madrugada com meu namorado andando pelo quarto. E ele parecia estar procurando alguma coisa, incansável, pelo quarto inteiro. Eu sou míope, como vocês já sabem, então eu tava deitada, sem óculos, obviamente, e eu só conseguia ver a silhueta dele andando pelo quarto, assim. Eu não via ele claramente. Eu fiquei ali, deitada, olhando, até que eu decidi chamar ele pra deitar de novo. Eu falei, amor, tá tarde, vem deitar. Depois você procura o que você tá procurando, vem deitar logo. Ele não respondeu nada. Então eu continuei chamando. Falei, amor, você quer ir no banheiro? O que você quer fazer? Faz o que você tem que fazer e deita, porque já tá tarde. Nisso, parece que deu um estalo nele. Ele finalmente percebeu que eu tava falando diretamente com ele e ele parou de procurar o que quer que ele estivesse procurando ali pelo quarto. E aí ele parou e me encarou. Nisso eu falei de novo, meu bem, vem deitar. Ele então chegou bem perto de mim e abaixou, ficou meio curvado, pra nivelar a altura comigo, né? Que eu tava ali sentada na cama, coisa e tal, e ele deu uma baixadinha pra nivelar a altura comigo. E nessa hora eu já tava assim, gente, o que esse moleque tá inventando agora? Ele então levantou de novo, né? Não tava mais nivelando a altura comigo, e foi andando em direção à saída do meu quarto. Eu tava sentada na cama, olhando em direção à porta, até que me veio um estalo.
eu percebi na hora que o meu namorado não tinha dormido na minha casa aquela noite. Eu tinha ido deitar sozinha. Quando a ficha caiu, eu comecei a entrar em desespero porque eu pensei que era um assaltante. Mas estava tudo trancado. Você deve saber como é que é. Tipo, quando você mora sozinha ou sozinho, você tranca tudo. Você tem medo de alguém invadir, coisa e tal. Então, eu, pelo menos, eu checo milhões de vezes a fechadura. Eu acendi a luz e, graças a Deus, o interruptor de luz ficava do lado da minha cama. E eu chequei a casa inteira e não tinha ninguém na minha casa. Eu não sei quem ou o que era aquilo, e também não sei o que aquela pessoa estava procurando no meu quarto, mas quando ele percebeu que foi notado, ele foi embora. E além de estar completamente apavorada, eu estava desesperada porque eu pensei, meu Deus do céu, um espírito veio aqui e me viu peladona com os peitos de fora. Alguns dias depois, eu estava até conversando com o dono do meu prédio e ele disse que, na verdade, o prédio era do pai dele, que tinha tido um ataque cardíaco dentro de um dos apartamentos, mas que morreu no caminho para o hospital. Eu morava no 104, o pai dele morava no 102. Eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu, com o que eu vi, não sei mesmo, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com bastante medo. Durante a semana inteira eu pedi para minhas amigas irem revezando para dormir lá comigo, porque eu tava completamente apavorada. Foi uma experiência horrível, que eu não quero passar nunca mais. E até hoje tá gravado na minha memória aquela coisa se abaixando para nivelar a altura comigo. Fim da primeira história. Aí ela complementou. É isso, Cibele e Vitor, por favor, não achem que é fique, porque isso foi a coisa mais assustadora que já me ocorreu. Toda vez que eu falo, eu fico nervosa e meu olho já enche de lágrimas. O meu maior medo, além de um fantasma no meu quarto, foi dormir pelada de novo. Nunca mais fiz isso porque eu fiquei com medo dos espíritos me verem assim. Muito obrigada por ler. Beijo pra vocês dois e até uma próxima. Meu amor, você toma banho. Tá bom? Então, isso é uma coisa que eu já pensei. Porque, por exemplo, se as pessoas, elas morrem e elas viram espíritos e elas podem visitar a casa dos seus entes queridos, eu só fico pensando, eu perdi o meu vovô. Será que o meu vovô entra aqui pra me ver? Ai, saudade da minha querida netinha. Aí vai ver eu fazendo coisas estranhas? Eu acho que não. Eu acho que eles escolhem a hora que quer ver. Já sabe, tô tomando banho, não vou perturbar agora não. Um outro momento eu venho. Mas será que não tem uns espíritos? Às vezes, não, meu avô não. Meu avô acho que vai querer vir em momentos bacanas. Mas agora, com certeza. Você tá me entendendo? Eu acho que é essa a questão. É aí que você... É aí que o filho chora e a mãe não vê. Eu adorei que o medo dela é o espírito ver ela pelada. Prioridades. Eu acho que realmente deve ter alguns espíritos mais safadinhos que vão ali. Eu acho, Vitor. Pra ficar... Eu não sei se eu seria um desses, assim. Mas né? também, mas iriam umas pessoas que eu gostaria de ver pelado assim também. Olha só, gente, o Vitor Espírito. Gente. Eu já pensei, até quando eu tava tomando banho, assim, eu tenho certeza que tem espírito nesse banheiro me vendo tomar banho. Eu tenho certeza. Você já sentiu uma presença? Nunca Sim. senti presença, não, mas eu já pensei, talvez tenha espírito aqui. Eu não fico pensando nessas coisas. Eu sou louca, né, Vitor? Essa pessoa é completamente desequilibrada tomando banho. Mas aí, a questão foi que não era o namorado, mas alguém ali com a silhueta parecida abaixou perto dela, né? Eu ficaria com muito medo disso. O que eu acho? Eu acho que você pegou o espírito de surpresa. Por quê? O espírito foi lá pra assombrar alguma coisa. Porque primeiro eu pensei, será que é um doppelganger do seu namorado? Só que você só viu a silhueta. Então eu não acho que era um doppelganger, eu acho que era um espírito X mesmo. Se ponha no lugar dele 5 segundos. Você é o espírito. Empatia com o espírito. Empatia com o espírito. Você tá indo numa casa, assombrar uma casa, e aí a pessoa humana tá dormindo, acorda e fala: ô meu amor, deita aqui comigo pro espírito. Ele obedeceu, chegou bem pertinho. Ele pensou assim: você tá bem, meu amor? Você tá passando por alguma coisa, será alguma que necessidade? também não é um espírita? Uma espírita, e vai que arranjou uma namorada no mundo espiritual. Vitor, eu acho que ela pegou o espírito de surpresa ali naquele momento. O espírito não tava esperando ser chamado por
uma Nunca dormidinha. tinha chegado até naquela fase. Nunca chegou naquele ponto, o espírito ficou sem saber o que fazer. Eu acho que você bugou o espírito. Talvez ele chegou tão perto de você pra olhar bem no fundo dos seus olhos pra ver se você não tava perturbadinha das ideias. Tão perto e tão longe, Tão né? perto e tão longe, Vitor. Triste. Agora, eu não quero ficar imaginando isso de espírito me observando pelado, não. É, a questão gente. que Senão eu não tomo banho, não faço nada. O próximo banho que você tomar, você vai lembrar disso, eu tenho certeza. Mas tem situações mais constrangedoras, né? Então. De ter espírito observando. Ainda mais espírito da nossa família observando. Ih, gente, não quero. É umas coisas que eu não queria que tivesse espírito, não. Não, se espírito quiser me observar, vai observar os momentos que eu tô, sei lá, na praia, vai observar os momentos que eu tô correndo, os momentos que a gente vai numa cachoeira, vai... Tem umas coisas mais interessantes. É, gente, vai observar momentos de aventuras, momentos de... Vai pro show espírito também. Vai curtir um show de graça. Eu fico pensando, gente, será que o espírito quer vir aqui em casa? Eu acho que não. Tanto lugar nesse mundo pra ir. Só se ele estiver preso, né, ao ambiente. Mas o espírito fica preso à terra? Acho que eu já ouvi falar quando tem morte violenta, a pessoa... Tipo assim, morte traumática. A pessoa... não percebe que morreu e ela acaba ficando, achando que tá viva até. Aí eu acho triste, porque aí você vai ter todas as limitações de um ser humano vivo e não vai poder, porque eu fico pensando, gente, espírito não voa, né, que nem fantasma. Aí tem essa coisa da atmosfera, não pode passar, não pode ir pro espaço, não pode tentar ver se tem outras, né, tem tempo. Eu ia querer. Vai ter tempo, pode ir pro espaço, pode ir nos anos-luz, não é? Pode descobrir por que nenhum espírito... Olha eu falando as coisas. Nenhum espírito vem nos falar que existe vida, né? Extraterrestre mesmo. Não é? Cadê os espíritos que já foram pra fora da Terra? Ou ficaram tudo limitado à Terra? Moça, você tá viajando, acho que você tá indo um pouco longe demais da história da Yasmin. Acho que você passou do nível que eu não tenho nem mais resposta pra te dar. Foram muitas reflexões que essa história trouxe. Muitos questionamentos, gente, que eu me pego questionando assim, porque o espírito vai ficar aqui aqui no escritório? Não, o espírito vai estar na casa da Madonna, vai estar o quê? Do ladinho da Lady Gaga. Eu também acho. Não é? Vai estar acompanhando o Lula, não vai estar acompanhando eu. Editando vídeo, bruta de 1 hora. Meu dia a dia sentado na frente do computador. Sabe? Vamos então para o segundo relato, gente? Senão a gente não sai desse vídeo hoje com as reflexões do Vitor. Me trouxe muitos questionamentos. Muitos. A próxima história é do Johan Cardaval. Nossa, achei muito chique se fosse o sobrenome. Olá, Sibeli e Vitor. Oi. Oi. Tudo bem com vocês? Me chamo Johan. Lê-se Lohan ou Johan? Eu tô lendo Johan. Lê-se Lohan, tá escrito aí. Lohan não, mas eu acho, mas eu acho que é um L, pode ser um L minúsculo ou um I maiúsculo. Eu acho que é Johan mesmo. Tenho 20 anos. Gente, é um neném. Nasceu em 2005. Tudo bom? Nem vou comentar. Sou um novo inscrito no canal e os conheci via Nath Greco numa das minhas maratonas no canal. Gosto muito do conteúdo e numa dessas aventuras de ouvir como podcast, sem parar, notei que havia uma história que eu podia lhes enviar para o História dos Inscritos. E essa história aqui eu vou contar para vocês agora. Quando eu tinha 18 anos, eu passei por alguns eventos bem traumáticos. Um término turbulento, um diagnóstico tardio de autismo e minha mãe me expulsando de casa por eu ser trans. Isso tudo no período de apenas 1 mês. Naquela época eu me mudei para casa da minha irmã, que é quem cuida de mim desde que eu me entendo por gente. Eu sempre me senti muito confortável perto da minha irmã, na casa dela, só que essa casa era uma kitnet. Ficava perto de um UPA, assim, muito pertinho do lado. E como era uma casinha bem pequena, uma kitnet, eu dormia na sala junto com a nossa gatinha, numa bicama. E eu sempre ficava muito doente. Numa noite de inverno eu tava de fato doente, eu tava com otite aguda. E aí eu fui deitar. E sabe quando você tá naquele estado meio dormindo, meio acordado? Então, quando eu tava nesse estado, assim, a minha gata tava dormindo na parte de baixo da bicama, eu tava em cima. E a casa inteira estava em silêncio, porque estava todo mundo dormindo. E aí eu olhei em volta e eu pude ver claramente no canto ali da parede
uma aranha enorme e ela pulou na minha direção. E eu vi tudo isso com uma grandeza de detalhes assustadora. Eu gritei como nunca antes, acordei a casa inteira e depois que a gente foi conferir, óbvio que não tinha aranha nenhuma. Essa foi a primeira vez que eu tive esse tipo de alucinação, mas não foi a última, porque só foi piorando. Eu cheguei a ver homens do lado da minha cama, cheguei a ver crianças na porta. E cada vez que piorava, eu ficava gritando mais e ficava cada vez mais agressiva nas minhas reações. Eu já joguei travesseiro, já soquei a parede porque a coisa tava tipo na parede assim. Mas a pior situação de fato aconteceu no ano passado. Ainda naquela época, eu fiquei pouco tempo morando na casa da minha irmã, me mudei de lá pro interior do Paraná. Só que no ano seguinte, eu voltei pra casa da minha mãe, porque tanto ela quanto meu irmão, que ainda mora com ela, eles iam fazer uma cirurgia no mesmo mês, e aí eu fui pra casa dela pra poder cuidar dos dois. Até aí tudo certo. Na casa da minha mãe eu nunca tive quarto, eu dormia num colchão do lado da cama dela e embaixo de uma janela. Eu sempre odiei dormir naquela casa, eu sempre odiei aquela casa, assim. Era tudo muito pesado, sabe? Tinha muito mofo. Fora que todo mundo já teve alguma experiência ali. O meu sobrinho já viu vultos no quintal. A minha irmã ouvia louça quebrando, armário caindo, sendo que nada acontecia. E eu sempre via uma mulher no final do corredor. Só coisa boa, só coisa leve. E então, naquela fatídica noite, eu dormi no meu colchãozinho embaixo da janela e eu tava deitada de costas pra porta. Isso é uma coisa muito importante. Eu acordei e eu vi a porta do quarto se abrir. E eu só vi que a porta se abriu porque o meu irmão tem o hábito de deixar a luz do corredor acesa à noite. Eu ouvi passos vindo até mim e de repente eu senti muitas mães. Muitas mães. Aí eu falei com tanta certeza. Eu ouvi passos vindo até mim e de repente eu senti muitas mãos me empurrando contra a parede. Tinha uma mão no meu calcanhar e duas nas minhas costas. A mão que estava nas minhas costas me empurrava com tanta força contra a parede e eu tentava me desvencilhar de qualquer maneira, assim. Eu não estava paralisada. Não era uma paralisia do sono. E a mão que estava no meu calcanhar começou a me puxar para fora da cama. Isso só parou quando meu irmão abriu a porta do quarto dele para ir no banheiro. De início, quando isso aconteceu, eu senti essas mãos, eu pensei que fosse meu sobrinho e o meu irmão me pregando uma peça. O meu sobrinho estava passando as férias lá em casa. Mas quando tudo parou, o meu sobrinho estava dormindo com a minha mãe, jogado em cima dela, e o meu irmão estava passando para ir no banheiro. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu de fato, porque eu fui realmente puxada para fora da cama. E eu fiquei com as marcas das mãos nas minhas costas. Fora as alucinações, que acontecem até hoje. Elas não pararam. Fim da segunda história. Johan, você falou no seu relato que você descobriu tardiamente que você está no espectro autista. Será que essas alucinações não são efeito colateral de algum medicamento que você teve que começar a tomar alguma coisa? Pode ser, tá? Porque eu não sei se você fica paralisado durante essas alucinações, que nem da aranha. Porque quando eu tive paralisia do sono, a primeira vez que eu tive, que nem você falou, às vezes eu vejo pessoas paradas do lado da minha cama. Eu já contei aqui várias vezes que a minha primeira paralisia do sono, eu vi um policial entrando no meu quarto. Então, assim, não necessariamente são só coisas assustadoras, assim, que a gente vê durante a paralisia do sono, porque tem até um vídeo aqui no canal. Mas o policial é... O policial é assustador. Mas, assim, é uma coisa do nosso dia a dia. A gente vê policiais na rua. Não foi a pisadeira que eu vi, entendeu? Monstros. Não é um monstro, não é uma aranha, sabe? Mas aí, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre paralisia do sono, que é isso de você estar dormindo, só que o seu cérebro acordou. Só que o seu cérebro não acordou ainda o seu corpinho. Então você meio que tá sonhando e as alucinações fazem parte de sonho. Só que nesse caso, provavelmente você, não sei, pode ter começado a tomar alguma medicação. E quando eu comecei a tomar medicação para coisas da cabeça, né, coisas psicológicas também, a adaptação foi complicated. Talvez tenha alguma coisa a ver. Não sei. Agora, as mães,
Eu não sei se o Vitor cortou isso na edição, mas eu falei várias vezes mões. As mões, aí não tem jeito não. Aí eu acho que foi uma coisa sobrenatural mesmo, uma coisa bem atividade paranormal. Ai, puxando, sabe? Puxando ele pra fora da cama. Aí... Eu e o Vitor, a gente tem uma questão com canelinha, com uma perna. Eu detesto o filme que tem alguém correndo atrás, aí sobra só o pezinho pra pessoa puxar. Qual foi o filme que a gente viu que teve muito pezinho? O Jurassic World, esse novo? Ah, é verdade. Teve muita gente escapando com pezinho pela última vez, assim, ai! Aí isso daí já me daria aflição. Eu acho que as alucinações você pode até levar para um médico, essa reclamação, mas as mões realmente, eu acho que foi um evento paranormal mesmo. E agora, né? Ele foi expulso de casa por ser trans, mas quem cuida da família quando a família precisa? Voltou. Nossa, a pessoa sofreu mais que a Ju, né? Sofreu mais que a Ju, mas aí voltou pra casa. Foi expulso, mas aí... Machuquei eu. Olha. Foi expulso, aí quando a mãe precisa, é sempre os LGBT que estão ajudando as mães. Pois é. Fica de olho. Não, tem que bater Fica de olho. Acredito. Vamos então para a nossa terceira história, meus amores? Vamos. Então vamos. A terceira história da Rafaela. Oi, Cibele. Oi, Vitor. Tudo bem? Oi, Rafaela. Tô com calor. Mas fora isso, tudo bem. Encontrei o canal de vocês há pouco tempo e amei. Eu tô maratonando tudo essas últimas semanas. Chique. E quem chegar agora, gente, se inscreve também e ativa o sininho. Pra quando a gente postar algum vídeo, vai chegar a notificação pra vocês também. Sim, senhora. O relato que eu vou contar pra vocês aconteceu quando eu era criança. Eu não me lembro exatamente a idade, mas eu tinha ali entre meus 10, 11 anos. Desde sempre eu vi vultos na minha casa, eu já vi uma mulher passando com uma cadeira, já cansei de ver animais que a gente não tinha. E isso tudo eu via em casa e no quintal. Mas sempre que eu mencionava isso pra alguém, ninguém levava a sério, sabe? Só achava que era coisa de imaginação fértil de criança. E eu acreditava, tá... Pode ser que seja imaginação, só que no dia deste relato não tinha como ser. Eu tava em casa, brincando, era de dia, e eu tava brincando ali, de repente me deu uma súbita vontade de deitar. A minha casa tava sendo pintada, então sabe como é que é, né? Quando tá tendo esse tipo de coisa em casa, vira uma bagunça. Então a minha cama tava no meu quarto junto com a cama da minha irmã, tava uma do lado da outra. Então eu fui pro meu quarto, eu deitei na cama, de costas ali pra porta. E eu não tava nem com sono não, gente. Eu só queria dar uma esticada no corpo mesmo, uma deitadinha. Então, eu vi a sombra de uma mão se aproximando de mim. Uma mão. Fruta. Meu Deus. Até que eu vi a sombra de uma mão chegando. O Vitor tá falando que tá saindo uma mão. Mas não é. É uma mão. Eu vou falar como eu posso, com a dicção que Deus me deu. Em certo momento, eu vi a sombra de uma mão se aproximando de mim. E eu pensei, é minha irmã vindo me assustar, porque ela fazia isso de vez em quando, sabe? Brincadeira de irmã mais velha. Eu, então, fingi que eu não tava vendo, pra eu poder me virar no último momento e eu dar o bote. Eu assustar ela. A mão tava se aproximando, e quando tava bem perto de mim, eu me virei gritando, Bu! Pra assustar ela e, pasme, não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém perto das camas, perto da porta, embaixo da cama, do lado de fora. Gente, eu estava completamente sozinha. Eu fiquei com muito medo, mas eu não contei pra ninguém. Eu só engoli o meu medo e fingi que nada aconteceu. Depois de alguns anos eu contei pra minha irmã, né, dessa experiência, e ela disse que ela cansava de ter experiências também esquisitas nessa casa, que ela já chegou a ouvir coisa, inclusive ela ouvia chamando o nome dela e quando ela chegava não era ninguém. Mas isso foi passando ao longo dos anos e hoje em dia eu não vejo mais nenhum vulto, sabe? Eu não vejo mais nada. Fim da terceira história. Amei a história do mamão. Ai, que ódio do Vitor. Gente, foi muito complicado ler essa história, porque depois que eu já tinha falado mamão, o Vitor tava assim... Mas isso me pegaria, eu teria medo realmente, porque você ter a sensação que tem alguém atrás de você e depois se virar e não ter ninguém. Mas não era nem sensação, ela viu a sombra. Isso que me mata, porque às vezes a gente tem, né, reação de ter realmente alguém atrás da gente.
E aí, eu só penso assim, quando eu viro e não tem ninguém, eu só penso assim, tadinho, ó, tantas ideias. Mas quando você vê a sombra de alguém chegando, é diferente. É muito diferente, porque o que faz sombra são coisas sólidas. Espírito Então, faz sombra? Ali... Ué, se for um espírito sólido... Que espíritos são esses? É sólido, mas sumiu logo em seguida? Às vezes não era a sombra, às vezes era o próprio espírito ali na parede. Às vezes era o próprio espírito, que você tava olhando achando que era sombra, mas você já tava olhando pro espírito. Diretamente. Agora, eu acho estranho, assim, essas casas que, tipo assim, tem uma aura densa, você vê um monte de coisa e depois vai passando, sabe? Ué, eles cansaram. Foram pra outra casa. Que nem na casa da minha avó, eu acho que os espíritos cansaram. Na casa que é assombrada, que eu já citei ela milhões de vezes aqui, eu acho que os espíritos cansaram, porque durante anos a casa ficou vazia. Então não tinha ninguém pra assombrar. Não tinha nada pra fazer. Não tinha um entretenimento. Então, quando a gente foi lá da última vez, eu não vi espírito. Você viu espírito? Graças a Deus. Eu só vi barata. Você viu espírito? Não. Então é isso. Mas eu acho que aí também os espíritos são implicantes, né? Porque atormentou uma vida inteira pra família sair. A família saiu, ficou a casa vazia e também não quiseram. Entendeu? Não. Aí tem que decidir o que eles querem. Eu acho que eles querem ter algo pra fazer. Eu vou atormentar essa família. No momento que saiu, eles vão pra outra família. Não, gente. Eu acho que não é uma questão da casa. Eles não querem um lugar. Eu acho que é uma questão de ter o que fazer. Ter o entretenimento. É porque também tem espírito que sugam, né, energia. Tem isso também. Tem isso. Tem a diferença também disso, né? Tem espírito zombeteiro, tem espírito que suga energia, tem espírito que está atrelado à pessoa. Nossa, gente, o que não sobra é espírito, então. Pois é, porque, por exemplo, poltergeist são os brincalhões, são os zoeiros. Tem os que gostam de ver os outros pelados. Tem o que gostam de ver os outros pelados que a gente já viu nesse vídeo. Entendeu? Tem várias nuances. Aí você tem que ver naquela situação específica qual é o tipo de fantasma que está te atormentando. Eu prefiro que seja nenhum. Eu também, eu prefiro nenhum. Prefiro que seja nenhum. E aí, isso é toda a gama de espíritos, porque aí tem também os demônios. Que o buraco Fica pra outro dia. Deixa pra outro dia. No próximo episódio a gente pensa de demônio, agora não. Vamos então para a última história, gente? Vamos. A próxima história, que é a última, então se você não comentou na Blitz dos comentários, você é muito teimoso, você vai comentar agora, tá? A próxima história é da Bia. Vamos lá. Oiê, Cibele. Oiê, Victor. Oiê, Bia. Eu não sei quando vocês vão ler isso, então feliz ano novo pra vocês. Acertou, a gente leu depois do ano novo. Feliz ano novo pra você também. Muita saúde e amor para a família e para as doguinhas. As doguinhas estão aqui, gente. Minha avó comprou tapetinho gelado. Minha avó comprou tapetinho gelado pra elas, porque tá fazendo calor. Estão as duas, ambas em seus tapetinhos gelados. Eu sou a Bia e gostaria de compartilhar uma história sobrenatural que aconteceu comigo alguns meses atrás. Então compartilha com a gente, Bia, bora! Eu moro com meus pais e minhas duas cachorrinhas numa casa bem grande que fica em cima da casa da minha avó materna. Recentemente a gente fez algumas reformas na casa e colocamos portas de vidro para evitar cupim. Mas a vida não é um morango, né, meus amores? Então os problemas começaram a aparecer. Mais especificamente com a porta do meu quarto. A porta do meu quarto, ela só encosta, mas aí a lingueta não encaixa, então ela fica abrindo. Então se eu quiser manter a porta fechada, ela precisa estar trancada. E assim, gente, até certo ponto, isso é bom, porque eu sempre gostei de ter minha privacidade. Então era um motivo para eu, infelizmente, ter que deixar a minha porta trancada. E eu achava isso muito bom. Até uma noite em específico. Era uma daquelas noites que a gente não demora pra dormir, sabe? Que a gente já tá tão cansada. Eu tomei um banho quentinho, botei um pijaminha gostoso, deitei na minha caminha quentinha, liguei ali, botei um vídeo no YouTube
e peguei no sono. E aí eu só ia acordar lá às 5h30 da manhã pra poder ir trabalhar. Foi então que eu ouvi a minha mãe me chamando, mas não do lado de fora, do lado de dentro do meu quarto. E ela estava chamando de uma maneira baixinha, que ela sempre me chamava quando ela queria me acordar, mas sem me assustar. Eu nem cheguei a abrir meus olhos, eu só perguntei ali, de olhos fechados ainda, o que ela queria. Só que eu não tive resposta. Foi apenas o silêncio. Eu virei pro lado que ela deveria estar, né, o lado que eu ouvia a voz vindo, e eu perguntei um pouco mais irritada, confesso, o que ela queria. E nada, gente. Silêncio, silêncio total. E sabe por quê? Porque não tinha ninguém naquele quarto comigo. Eu lembro que a minha reação foi pegar meu celular, ligar a lanterna e começar a iluminar onde eu tinha ouvido a voz, procurando alguma coisa. Só que não tinha nem como a minha mãe ter entrado no quarto. A minha porta estava trancada, que nem eu falei pra vocês. De manhã eu contei o que aconteceu pra minha mãe e o que ela fez foi soltar um "tá repreendido" bem alto. E desde então eu não tive mais nenhuma experiência paranormal. Fim da última história. A gente já sabe aqui na Terra do Medo que quando a gente escuta os nossos nomezinhos, não é pra responder, não né? Não pode. Não pode. Só que, Mo, parece que a mãe dela já tem, tipo assim, um histórico de acordar ela. Apesar de que deve ter bastante tempo, porque ela começou a dormir com a porta trancada, né? Mas a mãe dela já devia acordar ela antes da porta de vidro, baixinho, dessa maneira. Então o espírito já sabia disso e foi imitar a mãe. Eu acho. Eu acho que foi. Espírito mau caráter. Ô, gente, off história agora. Eu acho muito chique. Porta de vidro, eu não consigo imaginar. Eu também não imagino, não. Eu sempre imagino um blindex. Eu sempre imagino um blindex. Eu vou pesquisar depois no Google, porque eu fiquei imaginando o tempo inteiro um blindex. Eu não consegui imaginar uma porta. Não é funcional, mas eu acho que é mesmo um blindex. Mas deve ser fosco, alguma coisa, porque ela falou que gosta de privacidade, gosta da porta trancada. Pode ser, mas... Porque realmente, porta de madeira dá cupim. Dá. Na outra casa que a gente morou, nossa, a gente saía, voltava, tava cheio de pozinho a porta. Isso aí é uma solução boa, mas... Eu imagino um banheirão. Eu também fico imaginando, assim. Só esse off que eu queria fazer mesmo. É por isso que não fecha direito, né? Porque ela empena também, vai pra baixo, pra cima, deve ser isso mesmo. Mas não dá cupim, aí você tem que fazer suas escolhas. Aí escolha suas batalhas. Mas o que eu faria nessa situação é imaginar que foi um sonho. Provavelmente não foi, né? Porque... Às vezes foi, né? Às vezes foi, mas... É porque você falou 2 vezes, mas... Chamando foi uma vez só, né? Tipo, ela chamou só uma vez, depois você ficou perguntando. Você pode ter sonhado com isso. E eu espero que tenha sido um sonho, porque não teria como sua mãe entrar no quarto e a outra opção é um espírito que foi te ver dormir. E se a mãe dela tiver feito outra chave? Nossa, mas aí a mãe dela é espiã, né? Não, uma agente da FBI, porque de manhã ela fez de besta. Aí a mãe dela quer... Ai, tá repreendido, credo, ela com a chavinha no bolso, assim. Gente, antes de encerrar esse vídeo, eu só queria mandar um recado pra avó de uma das nossas inscritas, que a minha inscrita comentou: a minha avó não gosta de você, porque ela acha que você é uma mentirosa, porque você conta várias histórias que aconteceram com você. Vovó da minha inscrita, você me odeia, mas eu te amo, tá? Porque eu amo todas as vovós. E realmente, essas histórias não aconteceram comigo, eu tô contando a história dos outros. Até quando a história não é a história dos inscritos, Reddit, eu tô contando a história de outras pessoas, tá bom? Eu não sou mentirosa. Só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Maratonem bastante o canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.